Olá, pensando aqui na questão de componentes que a gente vem trabalhando ao longo da disciplina, puxando um pouco para essa linha de entendimento, quando a gente vai construir uma tela de uma aplicação do nosso projeto, a gente vai dividir ela em partes. Essas partes são os componentes. É assim que o Angular vai trabalhar, assim que a gente vai entender, compreender o nosso desenvolvimento. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, eu fiz um esboço de o que seria talvez uma tela e eu deixei aqui bem simples aqui no Paint mesmo para a gente poder entender. Então, por exemplo, aqui nessa tela eu teria ela dividida em partes, né? Eu tenho essa parte aqui onde tem os botões, que seria uma barra de botões, uma barra de navegação. Eu posso criar aí, dependendo do projeto, da forma que eu quiser. Mas olhando aqui, eu posso entender que isso aqui poderia ser um componente. A vantagem de estar utilizando um componente é que eu posso reutilizar ele em outras partes do projeto. Né? Vamos supor que esse aqui é um cadastro de cantores. Aí eu quero usar essa mesma barra aqui no cadastro de músicas. Aí eu poderia usar esse componente aqui, onde tem um botão cadastrar, editar, remover e fechar, dentro dessa outra tela, que seria a parte de música, por exemplo. Aqui, vamos supor, e isso são decisões que a gente vai tomando, são decisões é, natural que a gente tem que ir pensando no projeto. Por exemplo, todo isso aqui poderia ser um componente, né? Esse aqui pode ser um componente, essa parte aqui, né? Essa outra parte aqui, ela pode se tornar um componente também, né? Esse aqui, né? Esse aqui ele pode se tornar um componente também, a tabela aqui. Assim como também, às vezes, dependendo da necessidade, um item aqui dentro, se ele for muito personalizado, ele for muito diferente do que a gente vai ter como padrão para importar para o nosso projeto, a gente pode criar um componente específico para esse input, por exemplo. Vamos supor que ele é um input diferente, que tem ações diferentes. Eu posso criar um componente para ele, né? Então, assim, e posso incorporar um componente dentro de outro, porque, por exemplo, aqui, essa tela toda seria um componente. Essa barra que eu vou colocar aqui seria um outro componente. Essa outra parte aqui seria um outro componente. E essa outra parte, um outro componente. Isso garante que eu posso reutilizar partes do projeto em outros lugares, bastando fazer uma personalização de acordo com o lugar que eu vou utilizar ela, né? Então, entendendo sobre componentes, quando a gente for fazer uma tela, a gente tem que começar a pensar dessa forma. E não existe uma regra absoluta, né? Então, se eu que resolvi dividir em três componentes para colocar dentro dessa tela, foi uma decisão. Eu poderia decidir todo esse pedaço aqui, transformar num componente só. Então, isso são decisões que a gente vai tomando ao longo do desenvolvimento de um projeto. Inclusive, até eu poderia desenvolver tudo isso aqui no App Component. Né? Quem que é o App Component lá que a gente começou a ver no projeto? É o componente principal aqui do nosso projeto. Né? Então, a gente tem aqui o App Component. Então, dentro do App Component, aqui dentro eu poderia desenvolver todo aquele desenho que eu mostrei ali, daquela tela, eu poderia desenvolver todo aqui dentro desse App Component. Hoje, nós vamos aprender aqui como que quebra isso aqui em outros componentes, para a gente começar a ter componentes aí para reaproveitar no projeto, usar. Mas aqui eu poderia desenvolver se eu quisesse tudo num só. Não tem uma regra que proíbe isso, tá? Isso também são decisões que a gente tem que pensar assim. O projeto normalmente ele cresce, ele vai aumentando de escopo, ele vai recebendo novas funcionalidades e quebrar em componentes são decisões muito importantes para a gente poder ter um desenvolvimento bem organizado do projeto e não virar uma bagunça. Isso permite organizar o código melhor no nosso próprio projeto, se eu divido ele em componentes. E eu poderia, lógico que esses componentes recebem nomes, né? Por exemplo, aqui, esse aqui poderia ser um nave bar component. Esse aqui poderia ser, por exemplo, vamos chamar aqui cantor component, um exemplo. Esse aqui poderia ser um table component, né? E a gente vê que esses três componentes que a gente tem aqui poderia estar num componente
dentro de um componente, que seria essa tela aqui, que está mais externa aqui, né? Que a gente poderia chamar, por exemplo, de ca- cadastro, cadastro cantor component, né? Que seria o componente de cadastro de cantor, né? Então, quer dizer, seria um quarto componente que teria os outros três dentro dele para facilitar meu gerenciamento, minha manutenção e permitir até a reutilização do código. É, eu só escrevi component ali no final para a gente seguir mais ou menos essa linha aqui, né? Que é uma convenção, a gente sempre joga o component na frente do nome do componente que a gente realmente está criando, né? E para criar um componente, a gente não tem uma única forma. Eu vou mostrar agora uma, que seria criando todos os arquivos na mão. Porque se a gente olhar aqui, um componente nada mais é que um conjunto de arquivos. Um arquivo que dá uma estilização, que seria, poderia colocar o CSS dele aqui. Um arquivo aqui onde a gente tem um template, que a gente coloca o HTML desse componente. E aqui tem um arquivo de teste, não é obrigado, mas a gente tem um arquivo aqui do component onde tem a classe dele, onde tem a implementação das regras, das funcionalidades, que seria a classe desse componente, onde a gente coloca ali a implementação do TypeScript dele. Então, basicamente, o componente tem esses arquivos. Para ficar organizado, a gente vai colocar em uma pasta. Poderia deixar solto, mas a gente costuma definir uma pasta. Então, aqui dentro da pasta app, a gente vai criar uma pasta onde a gente vai colocar esse componente, né? Então, vamos supor que eu vou chamar aqui o componente de Olá, componente Olá. Aí, aqui dentro, eu vou criar o arquivo que eu quero, né? Então, aqui eu já começo criando os arquivos aqui que eu mencionei para vocês. Então, aqui, ó, new file, e aí eu vou começar, ó, olá.component, né? E aí aqui dentro eu vou colocar a extensão, né, TS, que vai ser a da minha classe. Então, ó, olá component.ts. Então, aqui dentro eu começo a implementação dele, né? Então, esse início de desenvolvimento desse componente, se eu olhar aqui, ó, eu até posso usar outros como modelo, né? Eu tenho aqui uma classe, ó, tá vendo? Então, eu dou um nome para essa classe, que nem aqui como é app, eu já coloco app e o component na frente, né? Uma convenção também. Então, aqui eu já começo, ó, export, o nome que eu quero para o meu componente é... Opa! Export class. O nome que eu quero para o meu componente é olá, né? Então, olá. E aí, eu vou colocar aqui component, né? Então, olá component, né? Que é o nome que eu quero para ele. E a classe eu vou deixar montada aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Deixar assim, prefiro organizado dessa forma. Então, eu tenho aqui export class com olá component, né? Só que não basta só isso para ele estar definido aqui, né? Eu preciso definir, preciso mostrar para o Angular que essa classe não é uma classe comum, ela é uma classe que ela pertence a um componente, ela define esse componente. Então eu vou usar aqui o decorator e vou colocar aqui component, né? Então eu vou usar o component e se eu observar aqui nessa classe aqui do app component que eu tenho aqui, eu tenho o mesmo decorator aqui, onde eu defino os metadados desse componente que eu estou criando. Então, ele está acusando um erro aqui porque ele não encontra, né, esse decorator. No meu caso aqui, eu já posso até utilizar aqui o import, aqui, o auto-import. Depois eu vou mostrar para vocês qual extensão do VS Code aqui ele traz as importações automáticas para a gente. Mas nesse primeiro momento, eu vou estar escrevendo na mão para vocês. Então, a gente vai fazer aqui um import, né? Esse import eu vou fazer do component, que é o que eu preciso usar, né? E esse component eu vou pegar aqui do Angular Core, né? Isso aqui ele sugere, né? Eu tenho uma extensão que sugere para mim, mas fazendo tudo na mão aqui, então eu vou importar do Angular Core, né? Então, ó, então eu estou fazendo a importação do component do Angular Core, né? Para que ele passe a funcionar. Aí agora ele já começa a acusar outro erro para mim. Ele não fala que eu tô agora que ele não encontrou esse componente. Agora ele já fala que falta algumas informações aqui nesse componente, né? Nesse decorator. Então
essa seria a primeira parte. Então, eu estou começando a criar esse componente todo na mão. Criei a classe, estou criando a classe CSS, criei a pastinha dele, né? Aqui dentro tem que surgir mais arquivos para ele poder estar definido como componente. Então, são etapas que a gente está percorrendo. Nisso a gente vai definir aqui, né? Eu posso, né, que nem eu estou citando, a gente olhar aqui, usar como modelo. A gente define aqui o seletor, né? O que que é esse seletor aqui? Esse seletor aqui, ele é o nome que vai ser usado lá na hora de puxar esse componente para onde a gente quer que ele seja utilizado. Um exemplo, aqui no, no index, a gente tem aqui, ó, a gente está usando o seletor aqui, ó, AppRoot, que a gente definiu aqui no nosso app component TS, que seria o nome do seletor. Que se a gente muda aqui, tem que mudar lá também, né? Então, falando aqui do nosso componente que a gente está criando, né, no Olá Component, a gente vai ter que definir também o seletor aqui dentro, né? Então, a gente vai ter que ter o selector, e nesse selector a gente vai ter que colocar um nome para ele. Por convenção, a gente costuma colocar app e o nome do componente que a gente está criando, né? Então, vai ser o app Olá, app Olá. Então, quando a gente for utilizar isso em algum lugar, a gente vai ter que colocar algo assim, né? App, olá e fechar para que ele faça ali. Espera aí, app olá, para que ele faça ali a sugestão para a gente ali, né? Então, isso aqui não vai ser aqui que eu vou usar, é claro, mas é só uma ideia. Então, quando eu for usar esse componente, eu vou ter que usar dessa forma aqui, tá? Então, só para a gente ir definindo o componente na mão, a gente está criando ele. Essa é a primeira parte que eu tenho que definir ali. Qual que vai ser o seletor desse componente? Tem mais coisas a definir também, né? Mas essa aqui seria uma. Então, vamos ver os próximos. O próximo é definir o template, né? Que nem aqui, ó. Se eu olhar aqui no App Component, tem essa próxima instrução aqui, né? Que eu defino aqui qual que é o template HTML que eu vou utilizar. No caso aqui ele está apontando para esse arquivo aqui. Vou fazer algo parecido também, tá? Vou até criar aqui o arquivo, ó, new file, né? Eu vou chamar aqui de app.component.html, que seria o template desse. Opa, na verdade aqui, deixa eu mudar aqui, na verdade é olá, né? É o nome do nosso componente. Olha eu errando aqui. Então, olá, component.html, tá? E aqui dentro eu colocaria o template. Então, poderia colocar assim, um H2, e nesse H2 aqui eu poderia colocar um olá, e nesse olá eu colocaria aqui, por exemplo, um nome, né? Vou usar aqui um nome. Então, esse nome aqui é uma propriedade que eu deveria ter aqui no meu component aqui, né? Eu posso até declarar ela aqui já, ó, nome, vou colocar aqui Hugo para testar, né? Então, eu estou aqui fazendo a interpolação para eu trazer essa variável que está aqui no component para cá para dentro, né? Ó. Então, estou começando a criar. E aí aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou usar esse template URL para apontar para o template meu que eu acabei de criar. Então aqui eu vou ter aqui o template, né? E esse template ele vai apontar para esse cara aqui, ó, Olá Component HTML, que é o template que eu tenho, que é ele que eu quero utilizar, né? Que nem eu tô, deixa eu só fechar esse aqui, no App Component, que nem eu fiz aqui. Na verdade aqui tem que separar com uma vírgula, né? Eu acabei separando com ponto e vírgula só para ficar correto. Então eu já defini os dois. Eu defini como que é o seletor desse componente e defini quem que é o template ali que tem a estrutura dele que vai aparecer, que vai ser apresentada lá no DOM para mim, certo? E para usar esse componente, a gente vai ter que olhar para o seguinte. Não vamos aqui no... A gente tem aqui, né, no index HTML, a gente não vai mexer aqui. Aqui ele chama o AppRoot, que é o principal. E vai ser dentro desse AppRoot que a gente vai trabalhar. O AppRoot é o nosso App Component. Então, aqui no App Component, a gente vai ter que, no template dele, é aqui que a gente vai colocar aquele que a gente acabou de criar, que é o App Hello.
O app Olá, né? O app Olá. Pronto. E aqui ele acusa um erro, né? Ele fala, ó, o app Olá não é um componente conhecido, né? Você vê que até aqui quebrou a compilação do build dele, né? Do projeto. E aqui ele já também começa a apresentar erros também, ó. Mesma coisa, ele fala que não é um componente conhecido. Para resolver isso, eu tenho que mostrar para o Angular que eu quero usar esse componente, tem que mapear ele, né? Então aqui no App Module, a gente tem aqui, ó, revisando, né, o primeiro componente acessado aqui no Bootstrapping e eu tenho que fazer a declaração desse componente aqui, que eu quero usar, né, que é o Olá Component que eu acabei de criar. Então eu vou colocar aqui Olá Component, ele até já sugere aqui para eu importar, né? Se eu marcar aqui, ele já traz aqui para mim, ó. Eu poderia escrever isso tudo na mão também, né? Import, Olá Component, tudo certinho, porque eu sei onde esse arquivo está. Mas no caso, como ele sugeriu, a ideia sugeriu aqui para mim, eu acabei usando já. Com isso, agora compilou e agora sim eu vou conseguir estar usando o componente que eu criei. Aí para testar aqui, vamos ver. Opa, deu um erro aqui, né? Apareceu isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá, template URL, né? Então vamos lá, template URL, esqueci. Feito isso, eu rodando aqui, ele já vai atualizar certinho, olha lá. Então esse aqui que eu coloquei menor, ele é o Olá, que é fruto do componente. E esse aqui que está maior, ele é fruto ali do app component, né? Ó, então, aqui no meu app component eu tenho aqui também um nome, que está o TFPR. E no template aqui do app component, ele tá dessa forma aqui, né? Olá, nome, tá? Eu até para mudar um pouco, ó, eu vou colocar aqui hello, esse aqui é o do app component. E o do olá, que é o componente que a gente criou, ele vai estar menor, porque nele aqui a gente colocou um H2 e aí a gente vai estar exibindo os dois lá na tela, ó. Então, ó lá, hello TFPR é o que está lá no app component e o olá é o que está naquele componente que a gente acabou de criar na mão. Então, para criar um componente na mão, a gente simplesmente cria a pasta aqui para ele e cria o template e o TypeScript dele. Poderia criar a estilização também, não é obrigado, eu vou criando na mão arquivo a arquivo aqui. Né? E é importantíssimo a gente ter essa ideia que para eu usar o componente eu tenho que começar a trazer a declaração dele aqui e fazer a importação. Né? Então, são pontos importantes que a gente precisa ter em mente e para também usar ele em algum lugar, outra coisa importante é a gente saber que eu preciso colocar ele aqui, né, de acordo com o seletor que a gente definiu lá na classe. Agora, uma outra forma de criar um componente é usando a linha de comando do Angular CLI. Né? Então, a gente criou na mão e agora a gente vai criar de outra forma. Eu poderia usar o mais aqui para criar o terminal, no caso eu já tenho um criado aqui, eu vou usar aqui, tá? E eu vou digitar aqui na linha de comando para poder estar testando, né? Aí para criar, eu vou usar o comando aqui ng generate e eu vou colocar aqui component, tá? Eu vou só clicar aqui, ó, para ele tirar essa parte aqui de navegação, para a gente poder ficar com a tela maior e a gente poder enxergar. Eu tive que dar um zoom na tela para caber bem no vídeo, né? Para aumentar as letras, então acaba ficando pouco espaço aqui. Mas tudo bem, ó. Só tirar aqui, ele aumenta, depois quando eu quero voltar eu venho aqui. Né? Então ele aumentou um pouquinho para a gente ter uma visibilidade agora mais aqui da linha de comando. Então eu quero criar o componente ng generate component. E na frente eu coloco o nome do componente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, a gente colocou hello, olá, vamos chamar aqui de bem-vindo. Vamos chamar o componente bem-vindo, tá? Então essa é uma forma. Também poderia pegar aqui e abreviar isso, tá? Ele permite que eu faça menor, então poderia, ao invés de digitar component, digitar C, e ao invés de digitar generate, eu coloco G. Então ng, G de generate, C de component, bem-vindo, de gerar o componente bem-vindo para mim. E aí, como eu não quero criar o arquivo de teste, a gente não vai estar implementando os testes unitários do front, a gente vai usar aqui skip testes, para que não coloque os testes lá. Não crie o arquivo de teste, né? Então, vamos criar o componente. Ele criou para mim. Se a gente voltar aqui e dar uma observada, agora a gente tem aqui, ele criou automático aquilo que antes a gente fez na mão, que é criar o olá,
criar o template, criar a classe. Ele criou para mim automático aqui. Ele criou até o CSS também, não tem problema. E se eu acessar aqui, o CSS está vazio, o template tem alguma coisa aqui, né? Tá escrito aqui bem-vindo Works, não tem problema. E aqui também ele já colocou o seletor, já apontou pro template para mim, já apontou pro CSS para mim, já estruturou a classe. E o mais interessante, ele já também inseriu aqui no App Module o componente que a gente criou, o bem-vindo component, né? Que é o componente aqui que a gente criou, que é o bem-vindo. Ele já colocou para mim aqui o bem-vindo component para eu poder utilizar, né? Agora, para eu usar, é só eu colocar ele lá no meu principal, né? Que é o App Component aqui. Então, eu teria que vir aqui e colocar aqui o bem-vindo, o app bem-vindo, e eu poderia já estar usando esse componente aqui no meu projeto. É só eu rodar aqui para ver, ó. Olha lá, ó, já está aqui embaixo, acabou de colocar. Então, é uma forma mais rápida de eu estar criando, usando a linha de comando aí do Angular CLI, né? Isso são duas formas, então, que a gente acabou de ver para criar um componente. E aí a organização a gente vai fazendo, né? Vou fechar tudo aqui, ó, só para a gente ver. A organização aqui a gente vai montando aqui, que nem aqui a gente tem o principal, e aqui a gente tem um componente que a gente criou na mão e o componente que a gente criou via linha de comando aqui, né? Esse aqui, ele é o bem-vindo works, que a gente viu lá embaixo, e esse aqui, ele tem lá o olá nome, e aqui no nosso principal, no template dele, a gente tem o hello, e aqui a gente chama os dois componentes. Então, dessa forma, a gente vai começando a estruturar a nossa aplicação, colocando componentes, dando funcionalidades para eles, personalizando eles, e aí é isso. Então a gente tem aqui os componentes criados, né? Então, vamos finalizar essa aula por agora e nas próximas a gente continua vendo outras funcionalidades aí para a gente entender como que trabalha com o Angular. Até mais.